seguir aqui uma parte de acústica. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre propriedades fisiológicas do som, falamos sobre a altura do som, certo? A qual está relacionada com a frequência. Então, se vocês ouvirem a palavra altura no que diz respeito à acústica, né? No que diz respeito ao som, vocês têm que relacionar com a frequência, certo? E falamos também que a altura do som ela distingue o som agudo do som grave, tudo bem? Ela faz essa diferença entre o som agudo do som grave, certo? Falamos também sobre a intensidade do som, que está inversamente relacionada com a distância entre o observador e a fonte. Destacamos também essa relação que justamente nos dá a intensidade do som, certo? Onde a intensidade é igual à potência da onda, né? Dividido por 4πd ao quadrado, que no caso é a distância, né? Entre o observador e a fonte. Quanto maior essa distância, menor é a intensidade do som, tudo bem? Está relacionado também com a força, né, do som que é emitido pela fonte. Então, quanto maior a distância, né, menor é a força que chega, certo, nos ouvidos do observador, tudo bem? Por conta dessa relação aqui, que é inversamente proporcional à distância. Isso, a gente estabeleceu a tal relação, né, considerando que o som ele é uma onda tridimensional, né? Então, à medida que é emitida a onda sonora de uma fonte, a propagação dessa onda ela é na forma de esfera, certo? E da definição de intensidade, que é potência sobre área, essa área é equivalente a uma esfera, certo? Aí a gente estabelece que essa intensidade é inversamente proporcional ao quadrado, certo? Dessa área, tudo bem? Ao quadrado, no caso, ao quadrado da distância dessa área, o raio, né? Equivalente à distância, tudo bem? O que seria o timbre, pessoal? O timbre está relacionado com a forma da onda, certo? Então, para todo tipo de emissão de onda sonora, por exemplo, você tem um timbre característico, certo? A guitarra tem um timbre, o baixo tem outro timbre, certo? As vozes das pessoas cada um tem o seu timbre, porque a forma como a onda se propaga é algo bem característico da fonte, tudo bem? E isso pode ser muito importante para distinguir uma fonte da outra, né? Então, através de gráficos, nós podemos saber, opa, isso aqui pode ser uma guitarra, isso aqui pode ser um baixo, isso aqui pode ser algum animal que esteja rugindo ou o gato que esteja miando. Por quê? Porque cada som se propaga de uma forma, certo? Então vou colocar um gráfico aqui para vocês, só para a gente distinguir, né, a questão. Olha, a voz do ser humano, vou colocar aqui, a característica dela basicamente é essa aqui, né? Vou pensar aqui. Não, vou colocar uma onda aqui qualquer, certo? Tudo bem? A guitarra, por exemplo, ela tem essa configuração aqui. Então ela tem um som característico, certo? A voz do ser humano pode ser algo desse tipo aqui. É então vai oscilando, né? Pode ir oscilando dessa forma, certo? E cada
forma da onda pode se caracterizar, né, uma fonte que está emitindo determinada onda, certo? Então, existe estudos sobre a questão do timbre e dentro de uma perícia, por exemplo, a qual você queira verificar se de fato a voz da pessoa se de fato a pessoa que falou, né, é aquela que está sendo acusada, por exemplo, existe teste que faz com que você verifique se de fato é a pessoa, se a pessoa que está falando no vídeo, no podcast ou no áudio qualquer, se de fato é ela mesma, certo? Porque cada voz possui seu timbre, tudo bem? É como se fosse uma digital, certo? É por isso que hoje em dia, principalmente no ramo da tecnologia, né, o que é melhor a ser feito no que diz respeito a senhas, a criptografia, por exemplo, para acessar computador, para acessar um aplicativo, certo? É o uso da digital ou o uso da voz. É o mais seguro que se tem, certo? Porque é algo bem característico e único de cada ser humano, a digital e a voz, certo? Agora a senha, você pode gerar uma senha, mas, né, principalmente se você for no ramo aí dos golpes que está havendo aí, né, os estelionatários, né, eles pegam as suas informações e tentam gerar senhas através da data de nascimento, através, né, do teu CPF, dos números mais conhecidos e fazem várias simulações e conseguem acessar o teu e-mail, a tua caixa de entrada de algum aplicativo, certo? Então, no que diz respeito à criptografia, o que é mais seguro é isso aqui, certo? É o timbre e a digital, tudo bem? Certo? Então existe uma revolução, uma evolução no que diz respeito a essa questão da criptografia através do timbre, tá? Muitos aparelhos, hoje em dia até mesmo o YouTube, eu acho que já está, né? Existe a Alexa, né? Que escuta a sua voz, né? E pode ali interpretar o que você quer que seja feito para alguma atividade, certo? Mas o futuro aí nos reserva o quê? Que somente a sua voz possa ativar alguma tarefa ali no aplicativo de um, sei lá, de um equipamento qualquer, tudo bem? Porque é muito característico. Bacana, né, pessoal? A gente está encerrando por aqui no que diz respeito às propriedades fisiológicas do som, certo? E agora a gente já vai partir no que diz respeito ao fenômeno chamado efeito Doppler, tudo bem? Certo? E de lá a gente vai ver algumas características no que diz respeito ao efeito Doppler, porque ele está muito bem relacionado com isso aqui, ó, com a altura do som, certo? O efeito Doppler, tudo bem? Porque no caso, quando a fonte está em movimento, essa frequência, certo? Ela é medida diferente. Simplesmente o observador, né? Ele percebe essa frequência chegar diferente, mas de fato ela é medida diferente. Porque à medida que a fonte à medida que a fonte sonora está em movimento, as frentes de ondas, né? Na frente da fonte, as frentes de ondas se aproximam e atrás da fonte elas se afastam, certo? Então, para quem, no caso em que a fonte está se aproximando do observador, é uma frequência, e quando se afasta do observador, é outra frequência, tudo bem? Então, o efeito Doppler basicamente é isso, e que a gente vai começar a estudar a partir de agora.
Veja pessoal, vamos falar agora sobre o efeito Doppler para o som, tudo bem? Quando a fonte sonora está em movimento, ocorre uma variação no seu comprimento de onda, como observamos abaixo, certo? Então vamos imaginar aqui uma fonte sonora, certo? Vou colocar aqui colocar o carro aqui, tá? Desenhar um carrozinho aqui, ó. Imaginar que esse carro seja uma fonte sonora, tudo bem? E está nessa direção aqui, certo? Veja, ele está no caso, né, sendo emitido ondas sonoras aqui enquanto ele está em movimento, tudo bem? Está em movimento. O que acontece com o som? Veja, normalmente a gente poderia fazer, né, o som se propagando aqui com a mesma distância, tanto de um lado quanto do outro, né? Mesmo comprimento de onda. Então veja, a distância entre as frentes de ondas, tanto nesse lado quanto nesse outro lado, são iguais, tudo bem? Vamos pensar dessa forma, se fosse no caso normal de propagação do som, certo? Mas como está em movimento, o que acontece com essas frentes de ondas? A frente da fonte, essas frentes de ondas, elas se aproximam, elas ficam mais próximas umas das outras. Então para cá eu tenho um comprimento de onda, certo? Pequeno. Eu vou colocar só lambda aqui, lambda 1, mas é a distância daqui para cá, tá? Esse lambda 1 é a distância daqui para cá, entre os comprimentos de onda. Enquanto aqui, pessoal, o que acontece com as frentes de onda? Elas se afastam, tudo bem? Então eu vou apagar aqui, ó. Elas se afastam. Ou seja, na situação em que eu tenho um observador que está aqui, por exemplo, um observador 1, ele vai escutar esse som com um comprimento de onda maior, tudo bem? Enquanto o outro observador que está à frente dessa fonte, o observador 2, ele vai escutar o som cujas frentes de ondas elas estão mais próximas umas das outras, ou seja, o comprimento de onda é menor que o normal, tudo bem? Então veja, são situações diferentes. A posição do observador me dá uma percepção diferente do som, porque uma vez que varia o comprimento de onda, a frequência também varia. Por quê? Nós sabemos que a velocidade do som ela é lambda vezes a frequência. Essa velocidade aqui, ela não muda por conta do movimento da fonte, certo? E como a lambda muda, logo a frequência muda também. A frequência percebida pelos observadores irá mudar, porque lambda, né, que é o comprimento de onda, tudo bem? Varia, certo? Ocorre uma variação do comprimento de onda. Estão entendendo? Então esse fenômeno, esse efeito Doppler para o som, ocorre por conta dessa aproximação das frentes de ondas, né, à frente da própria fonte, e por conta desse afastamento das frentes de ondas que ocorre atrás da fonte sonora. Tudo bem? Então, para uma situação, você usa uma forma da relação do efeito Doppler. Para outra situação, você usa outra forma. Por quê? Porque a relação do efeito Doppler, por exemplo, a nova frequência que você vai medir, que eu vou chamar de frequência do observador, ela é igual à frequência normal da fonte vezes, aí aqui em cima, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos
velocidade da fonte. Veja, observador em cima, fonte em cima, fonte embaixo, certo? Então, em termos de notação também, elas se complementam, tá? Só para a gente não esquecer. Mas, veja, eu posso ter sinal negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, e negativo aqui, negativo aqui. Então, existem 4 situações a considerar para esse fenômeno, que vai depender muito de quem? Da velocidade da fonte, né? No caso, essa velocidade VF, tudo bem? Vai depender também da velocidade do observador. Ele pode estar na mesma direção ou em sentido oposto, ou pode estar na mesma direção ou em sentido oposto. Tudo bem? Veja. A primeira situação a considerar. Primeira situação. Certo? Quando ocorre uma aproximação. Vamos pensar. Primeira situação. Aproximação entre os dois corpos. Aproximação. E ainda assim, aproximação em sentidos opostos, certo? Aproximação em sentidos opostos. Vou falar logo dessa primeira situação. O que acontece? Eu tenho a fonte aqui, que eu simbolizei por um carro, certo? Minha fonte. Veja, aproximação em sentidos opostos. A frente de onda ela está menor aqui, certo? Vou até colocar um pouquinho mais, ela está menor. E o observador, o meu observador, a fonte está nessa velocidade aqui e o observador está nessa, sentidos opostos, tudo bem? O que acontece quando o observador está com velocidade em sentido oposto da fonte? Veja, naturalmente, quando a fonte está em movimento, as frentes de onda diminuem. Diminui aonde? Na frente da fonte, certo? Já diminui. Quando esse observador ainda está com velocidade nessa direção, essas frentes de ondas, perceptivelmente, né, não sei se nem existe essa palavra, essas frentes de onda diminuem ainda mais. Vocês entendem? Então é como se considerasse, né, essa situação aqui, ó. Então existe uma soma no que diz respeito ao que? A frequência, certo? Porque em uma situação diminui por conta da velocidade, o que está à frente da fonte diminui, o lambda, e por conta do observador estar em sentido oposto, essa percepção do comprimento de onda diminui ainda mais, certo? Aí eu pergunto para vocês, se o comprimento de onda diminui, o que acontece com a frequência? Aumenta. Tudo bem? Se diminui o comprimento de onda, a frequência aumenta, certo? Ela já aumentava por conta da velocidade da fonte. E ela vai aumentar ainda mais por conta do observador que está em velocidade em sentido oposto. Então você tem a configuração dessa relação aqui para ter uma frequência máxima possível. Então, qual configuração nós utilizamos aqui? A frequência do observador, ela vai ser o quê? A frequência da fonte. Veja, se eu quero o máximo possível, então aqui eu vou somar, certo? Velocidade do som, eu somo. E aqui embaixo eu faço o que, pessoal? Nessa situação aqui. Eu vou somar? Não, porque se eu somar aqui embaixo, diminui aqui. Eu vou subtrair aqui embaixo.
para aumentar ainda mais a minha frequência. Então, veja, velocidade do som subtrai aqui a velocidade da fonte. Entende? Então, em situações de aproximação em sentidos opostos, você soma em cima e diminui embaixo. Tudo bem? Ah, professor, mas existe um macetezinho que você coloca uma seta aqui, aí quem está no mesmo sentido soma, quem está em sentido oposto diminui, ou vice-versa. Eu não gosto de ensinar dessa forma, certo? O que a gente tem que perceber, pensar na questão do comprimento de onda. Se o comprimento de onda diminui o máximo possível, a frequência aumenta o máximo possível, porque a velocidade não muda. Se a frequência aumenta o máximo possível, então nessa situação da relação você soma em cima e diminui embaixo, porque é somando em cima e diminuindo embaixo que você tem a frequência no seu valor máximo, na aproximação em sentidos opostos. Tudo bem? Existem mais 3 situações a considerar, certo? Que é aproximação no mesmo sentido e que é afastamento no mesmo sentido e afastamento em sentido oposto, certo? Tudo bem? Ok. Aproximação em o mesmo sentido. Certo, vamos colocar aqui a aproximação. Mesmo sentido, tudo bem? Então veja, vamos pensar que agora está se aproximando tanto a nossa fonte sonora, simbolizada por um carro, né? E quem? O observador. Só que está se aproximando, né? Vamos pensar aqui. Pensar que o observador está aqui. Observador. Tá. Certo. Então estão se aproximando. Aqui a fonte e o observador. Pensar que o observador está com uma velocidade inferior que a fonte. Tudo bem? Veja. O que acontece aqui com as frentes de ondas, né? Só tem essa configuração aqui, as frentes de ondas estão próximas uma das outras, certo? Estão próximas, enquanto aqui está afastada, certo? Então, se o observador tivesse parado, tudo bem? Se o observador tivesse parado, ó, comprimento de onda menor, então a frequência que ele iria escutar, certo? Ele iria perceber seria maior que a normal, certo? Então veja, como é que a gente utiliza a relação? Então aqui, vou colocar F0 igual a, lá em cima, a gente, o que a gente pode pensar? Lá em cima a gente soma, certo? Porque ainda é uma situação em que a frequência é consideravelmente alta em relação à frequência da fonte, frequência normal, né? Então aqui a gente soma, só que do contrário aqui, que a gente subtrai embaixo, certo? A gente soma também, tudo bem? Então velocidade do som, a gente soma aqui também, certo?
Então essa é uma situação de aproximação no mesmo sentido. A frequência observada, frequência medida pelo observador, ainda é alta porque o comprimento de onda é baixo, certo? O comprimento de onda é baixo, então a frequência ainda é alta. Se a frequência ainda é alta, a gente soma aqui. Mas embaixo a gente subtrai? Não, porque subtrair não é uma situação. Então a gente soma embaixo também, certo? Então, nessa situação de aproximação, no mesmo sentido, a gente soma em cima e soma embaixo. Tudo bem? Certo? Vou colocar mais aqui. Dentro de onda. O comprimento de onda diminui, enquanto a frequência aumenta. Tudo bem? O que seria na terceira situação? Terceira situação, pensar que tem a fonte aqui. Na verdade, é de afastamento, né? Pensar que a fonte está para um lado. Vou colocar aqui o observador. O observador está se afastando aqui, certo? E a fonte está se afastando também, certo? Está para lá. Então veja, o que a gente tem que pensar? Como é que vai ficar a configuração das frentes de onda? Então a frente da fonte, elas se aproximam. Atrás da fonte ela se afasta. Então vai chegar esse comprimento de onda no observador, certo? Só que ele está se afastando ainda mais. Então, na situação em que a fonte está em movimento, seria essa percepção aqui. Mas como ele está se afastando ainda mais, certo? Como ele está se afastando ainda mais, praticamente é essa percepção aqui, ó. A distância entre uma fonte e outra é essa. Frente de onda, né? Aumenta ainda mais, certo? Na verdade, o comprimento de onda aumenta ainda mais. Então a frequência ela abaixa muito mais. Ou seja, a frequência nessa situação abaixa o máximo possível. Então veja, o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Essa situação aqui é o que? A frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, velocidade do som. O que? Se diminui, é menos. Tudo bem? Se diminui, é menos. Mas só que não diminui, diminui o máximo possível. Então aqui embaixo eu faço o quê? Eu somo. Tudo bem? Velocidade do som. Aqui embaixo eu somo. Velocidade da fonte. Tudo bem? Certo? Agora existem situações. No caso, essa situação aqui é de afastamento. Esqueci de colocar, né? Afastamento. O quê? Em sentidos opostos. Existe a situação de afastamento, o quê? No mesmo sentido. Tudo bem? Afastamento no mesmo sentido. Certo? No caso vai ser o quê? Menos aqui e menos aqui. Certo? Só copiem lá rapidinho, pessoal, para a gente ir para a quarta situação.
apagar bem aqui. Essa quarta situação. Aproximação, né? Em sentidos opostos, isso? Não. Aproximação no mesmo sentido, afastamento em sentidos opostos. Agora afastamento no mesmo sentido, não é isso? Afastamento no mesmo sentido. Isso aí já está. Afastamento no mesmo sentido. Então vamos pensar agora que o observador, nessa posição, está com a velocidade inferior à fonte. Pensar que a fonte agora está para cá, né? A ideia é que o observador, ele vai agora, né, está no mesmo sentido da fonte, só que ele vai receber agora não esse sinal comprimento de onda menor. Ele vai receber agora o sinal de comprimento de onda maior, né? Então aqui ele vai receber um sinal de comprimento de onda maior, enquanto aqui à frente da fonte, as frentes de ondas são menores. Tudo bem? Nessa situação, o que acontece? O comprimento de onda é maior, então a frequência, né, que vai ser medida por ele é menor. Tudo bem? É menor, certo? Mas é muito menor nessa situação de afastamento em sentidos opostos. Então, nesse caso, subtrai e soma. E como é que fica nessa situação aqui? Então, você tem a frequência, você subtrai também aqui em cima, velocidade do som, subtrai aqui, porque diminui, né? Só que aqui embaixo você o que? Você não soma, você subtrai também. Menos velocidade da fonte, certo? Que no caso a onda ela se afasta, mas como ele está no mesmo sentido da fonte, praticamente uma coisa compensa a outra, né? Há um compensamento, por isso que tem que ser menos. Mas ainda continua sendo um comprimento de onda muito grande em relação ao som em propagação por uma fonte inerte, né? Uma fonte que esteja parada, certo? Ainda continua sendo um comprimento de onda grande, tudo bem? Certo? Então a relação ela fica dessa forma. Então você poderá utilizar uma das 4 formas dentro da equação do efeito Doppler para estabelecer, por exemplo, a frequência medida pelo observador, a frequência da fonte, a velocidade do observador ou a velocidade da fonte. Dependendo da questão, você poderá encontrar uma dessas 4 variáveis. A velocidade do som é sempre dada, né? Sempre é estabelecida a velocidade do som no ar, que é próximo de 343 metros por segundo, tudo bem? E sempre você poderá utilizar aí uma das 4 situações, né? Uma vez que você consegue interpretar o que está acontecendo com o comprimento de onda do som, você já utiliza diretamente a relação de efeito Doppler, certo? Estabelecendo mais ou menos ali em cima ou ali embaixo. Tudo bem?
Então é isso, pessoal. Efeito Doppler, acredito que a gente já finalizou aqui. Agora é fazer um exercício no que diz respeito ao efeito Doppler, para a gente compreender ainda mais como é que funciona aí essa relação, certo? Veja, também a gente está iniciando, né? Tem que fazer várias questões sobre isso aqui. Veja, a letra A é muito simples, uma vez que ambas as velocidades, tanto do observador quanto da fonte, elas são iguais a zero, porque elas estão paradas, né? Se eu for pegar aqui, ó, a relação do efeito Doppler, vou pegar aqui, relação do efeito Doppler, né? Velocidade do som mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte, certo? Se aqui é igual a zero, velocidade do observador, por que é zero? Porque o observador está sentado, né? É uma pessoa sentada numa praça, então está parado, aqui é zero. A fonte está fixa no porte, então a velocidade da fonte é zero. Como é que fica aqui? Vai ficar velocidade do som sobre velocidade do som. Isso aqui dá 1. Então a frequência do observador é igual à frequência da fonte. Então não altera, né? Isso aqui é igual a quanto? 680 Hz. Tudo bem? Certo? Veja, vamos agora fazer a letra B. Qual é a velocidade, no caso, velocidade de uma pessoa, que seria essa velocidade V0 aqui, que em movimento retilíneo passa pelo alto-falante, e o alto-falante está parado ainda, né? Está preso ao porte, ouve o som com a frequência igual a 700 Hz, certo? Então veja, primeiramente, a nova frequência do observador é maior que a frequência emitida pela fonte, tudo bem? Frequência emitida pela fonte. Então, como é que fica? Vou apagar aqui. Então, como é que fica, né? Velocidade do observador, velocidade da fonte. Veja, vamos pensar que aqui é o observador, certo? E aqui é a fonte, né? Que no caso é o porte, né, com alto-falante. Não sei desenhar isso aqui. Desenhar o porte aqui, vamos pensar no porte. Aqui é a caixa do alto-falante, certo? Uma caixinha aqui. Então tá saindo o som, né? Tudo bem? Veja. O que acontece com a frequência? A frequência que o observador, né, recebeu, está medindo ali, é 700 Hz, é maior que 680. Ou seja, o comprimento de onda que chegou para ele é menor. Certo? Se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Tudo bem? Então, no caso aqui, vamos pensar que na fonte está sendo emitida frente de ondas assim, certo? Tudo bem? E o que chega nele, por estar com velocidade, é um comprimento de onda menor. Então, é o caso em que ele está o quê? Se aproximando da fonte. Tudo bem? E já chega nele em um comprimento de onda, mas como ele está em sentido oposto à velocidade do som, as frentes de onda que ele recebe é menor, certo? Então é como se ele recebesse assim,
Tudo bem? Então a situação é essa aqui. Aproximação, certo? E com frequência o que? Maior. Então a relação vai ser essa, né? Aumenta a frequência, então aqui soma velocidade do som mais velocidade do observador, certo? Já que diminuiu o comprimento de onda, certo? Então aqui a frequência vai ser maior, então aqui soma, tudo bem? Eu vou fazer aqui direito, só para a gente imaginar aqui que de fato o comprimento de onda é menor, certo? O que chega para o observador, que é a pessoa, né? Dividido, veja, a velocidade da fonte é quanto? A fonte é zero, que está presa ao poste, certo? Então eu nem me preocupo com esse mais ou menos. Só coloco aqui embaixo a velocidade do som. Pronto, essa é a relação que a gente tem que usar. Ah, professor, ainda não acabou a questão? Não, ainda não acabou a questão. Certo? Agora é só substituir os dados. Tudo bem? Vou apagar bem aqui, tá? Vou apagar e anotando os dados. Ó, frequência da fonte 600 Hz. 680, né? Essa frequência da fonte é 680 Hz. A velocidade do som é quanto? 340. É para considerar isso, né? É em torno de 343, né? Muitas vezes para uma conta dar mais certo, eles arredondam 340. Questão, né? Favorecer as contas. E a frequência, no caso F0, é igual a 700, que é percebida pela pessoa que está o quê? Se movimentando. Tudo bem? Então pronto. Como é que fica agora? Qual é a situação, professor? A segunda? Ainda é ainda a letra B. Tá? Que é a letra B agora. Tudo bem? Já estabelecemos aqui a relação, agora é só substituir. F0 é igual a quanto? 700. Isso aqui vai ser igual a F, que é a frequência da fonte, 680. Velocidade do som, 340. Mais velocidade do observador dividido... Esse F0 é a frequência do ouvinte, né? Isso. Pode ser do ouvinte. Existem notações assim. É porque tá F0 e FV, aí parece velocidade final inicial. Tem que ter cuidado que aqui a frequência do ouvinte, aqui é a velocidade da fonte, certo? Aqui é a velocidade do ouvinte ou do observador. As duas notações é válida, certo? Tudo bem? Então aqui velocidade do som, 340. Pronto, substituir tudo. Agora basta isolar, né? Aconselho sempre vocês não realizarem nenhum produto, nenhuma divisão. Mesmo ver aonde é que vocês possam fazer uma boa divisão, certo? Vou multiplicar aqui, vai ficar 700 vezes 340. Certo? Isso vai ser igual ao quê? 340 mais V. V0. Tudo bem? Olha só. 340 é a metade de 680.
Por isso que eu falo para vocês não fazerem multiplicação ao produto. Organize direitinho para depois ver o que acontece. Então se é a metade vai ser o quê? Vai ser quanto embaixo? 2. Tudo bem? Então aqui vai ficar o quê? Essa divisão aqui, 680 dividido para 340 é igual a 2. Só que o maior está embaixo, então o resultado é embaixo. Então vai ficar 700 sobre 2. Tudo bem? 340 mais velocidade inicial. 700 dividido por 2 é 450. Opa! Estou viajando. 350. Tudo bem? Passa para o outro lado, positivo vem negativo. 340. E aqui então vai ficar quanto? 350 menos 340. Olha só. 10 metros. Metros por segundo? Metros por segundo. Tudo bem? Então a pessoa estava correndo 10 metros por segundo, né? Estava se movimentando, né? 10 metros por segundo em direção a quem? A fonte. Tudo bem? Fixo. O som percebido pelo observador tem frequência igual a... O som percebido. Um automóvel cuja buzina emite um som de 1000 Hz, certo? Um automóvel cuja buzina emite um som de 1000 Hz. Se move em linha reta e se afasta de um observador fixo. O som percebido pelo observador tem frequência igual a 850 Hz. Veja, o automóvel emite 1000 Hz e o observador escuta 850 Hz. Qual a velocidade do automóvel em metros por segundo? Tudo bem? Então verifica aí qual é a situação, se o observador ele recebe comprimento de onda pequeno ou comprimento de ondas grandes, certo? E verifica quais as condições de velocidade. No caso, o automóvel tem velocidade, né? A questão pede ela. E o observador, no caso, está o quê? Parado. Então, velocidade de quanto? 0. Então, verifica lá como é que fica a questão do comprimento de onda e verifica se a frequência aumenta ou não, se vai somar ou não. Tudo bem? Veja, vamos pensar. A ponte está em movimento, certo? Vamos desenhar aqui a ponte, né? O carro está em movimento, certo? Pensar que está indo para lá. Tudo bem? Está buzinando, né? Se está em movimento indo para cá, então para cá as frentes de onda são pequenas, para lá as frentes de onda são maiores. Tudo bem? Veja. Um automóvel cuja buzina emite um som de 1000 Hz, se move em linha reta e se afasta de um observador fixo, certo? Se afasta de um observador fixo. Então veja, se ele se afasta de um observador fixo, eu vou colocar o observador bem aqui, porque ele vai se afastar. E ele está parado, né? Eu vou colocar ele bem aqui. E veja que, de fato, só tem essa situação a considerar mesmo. Por quê? Porque o som percebido pelo observador tem frequência igual a quanto? 850. Então a frequência dele é menor que a da fonte. Se a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Tudo bem? Que é essa condição aqui. O comprimento de onda é maior. Certo? Aqui o comprimento de onda é menor. Então, de fato, é essa situação a considerar. Vou deixar isso aqui. Qual a velocidade do automóvel em metros por segundo?
Então vamos usar aqui a relação do efeito Doppler, certo? Colocar aqui velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte, certo? Veja, velocidade do observador é 0, tudo bem? Velocidade da fonte é o que eu quero. Mas aqui vai ser mais ou menos. O que vocês acham? Vai ser mais ou vai ser menos aqui? Uma vez que a gente já analisou a situação, né? Menos. Menos? Vai ser mais. Menos ou mais? Eu fiz com mais, cheguei a 60 metros por segundo. Olha só. Você vai pegar essa quantidade todinha aqui. Quanto maior essa quantidade, menor é a frequência, certo? Quanto maior essa quantidade, menor é a frequência. Tudo bem? Então veja, na situação em que a fonte está se afastando, certo? Você tem que usar aqui quem? O menos. Tudo bem? Você usou mais e deu 60, foi? Se bem que aqui a frequência tem que diminuir, né? A frequência tem que diminuir. Desculpa, realmente é mais. Porque quando você soma aqui, você aumenta essa quantidade. Então a frequência diminui. Então realmente você usa mais aqui. Tudo bem? Se você usasse menos, né? É a situação em que esse corpo está se aproximando. Entende? Então, a fonte estava se aproximando, os comprimentos de onda que ia chegar ia ser menor. Então, a frequência ia ser maior. Então, essa quantidade ia ser menor. Então, se essa quantidade, para ela ser menor, tem que subtrair. Mas como a fonte está se afastando, você soma. Tudo bem? Então, aqui você usa o mais. Certo? É isso mesmo. Então aqui no caso a frequência percebida é de 850, a frequência da fonte é 1000, certo? Velocidade do som, que é o que sobra aqui, né? 340 sobre velocidade do som, 340 mais a velocidade da fonte, que é o que eu quero. E agora, pessoal, fazer toda essa contazinha aí. Pega essa quantidade tudinho, passa multiplicando, pega 850, passa dividindo, tudo bem? Professor, Aí fica quanto? Pode falar. aí tá. Vai se queimar. Hã? Falta um zero aqui, né? Beleza. Obrigado. Então passa multiplicando, passa dividindo. Vou fazer bem aqui, tá? Acho que vai dar certo. Vai ficar 340 mais velocidade da fonte é igual. Fica 1000 vezes 340 dividido por 850. E agora? A gente não tem uma proporcionalidade, né? Ó, 340, o dobro é 680. Aí fica difícil. Mas vamos ir dividindo, né? Posso dividir por 5? Hã? Vai dar 400, vai ficar. Isso aqui vai dar 400, né? Mas bora dividir, pessoal. Bora brincar um pouquinho de conta, bora. Bora ver aí quanto é que dá. Negócio que não tem nem quadro mais pra gente fazer a conta. Vou apagar aqui em cima. Apagar aqui em cima. Vocês têm que fazer a conta, tá, pessoal? Não vão usar maquininha. Sei que você às vezes
Posso estar errado também, mas tem muitos alunos que usam a maquininha aí e tá fazendo conta. Aí quando chega numa prova mesmo de processo seletivo, não sabe nem dividir nem somar. Ó, escute aí a orientação do seu professor, certo? Então tentem fazer as contas, tá? Manualmente. Vamos pegar aqui, ó, 340 mais velocidade da fonte. Aqui eu vou veja, o 1000 vai ficar 100 sobre 85, certo? Isso aqui, ó, fica 100 sobre 85 vezes 340, certo? Eu vou trabalhar com esses dois aqui. Eu vou dividindo aqui, ó. Posso fazer só um rascunho aqui embaixo, ó. Vou dividir por... Será que dá para dividir por 5? Acho que dá. Vou dividir por 5 aqui. Em cima e embaixo. Por 5 dá 20, certo? 85 por 5 dá quanto? Isso dá 1, sobra 3. 35 por 5 dá 7, né? Dá 7. Então vai ficar 17 aqui embaixo. Então essa divisão corresponde a essa aqui. Tudo bem? Presta atenção, essa divisão aqui é igual a essa aqui. Então eu vou só apagar aqui em cima. Tudo bem? Estou apagando. Então, vou colocar 20 sobre 17. Agora está dando para enxergar alguma coisa, né, pessoal? Porque 34 é o dobro de 17, né? Não é isso? Aí, ó, a gente faz essa divisão bem aqui. 340 mais velocidade da fonte. 34 é o dobro de 17. 340 é 20 vezes, certo? Então isso aqui vai ficar 20 vezes 20. É o que o coleguinha falou, que essa quantidade aqui dá quanto? Tudo isso aqui dá 400, né? Então vai ficar 340 mais velocidade da fonte. 20 vezes 20, 400. Velocidade da fonte é 400 menos 340. Velocidade da fonte. Quanto é que dá isso, pessoal? 60 metros por segundo. Parabenizando aí quem chegou no resultado. E é isso, pessoal. Basta fazer a devida interpretação para a gente sair destruindo aí tudo que é tipo de questão que envolve aí efeito Doppler. Tudo certo?